Semana que vem é meu aniversário. Bom, eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas pra mim agora, hoje, semana que vem é meu aniversário. E todo ano eu costumo fazer como se fosse uma lista de coisas que eu quero realizar, como se fosse o meu ano novo mesmo. Mas dessa vez, pela primeira vez, eu não tô sentindo de fazer isso. Eu fiz uma análise da minha vida, de como estão as coisas agora, como eu sempre faço todo ano, só que eu percebi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, porque eu quero que vocês sejam testemunhas de uma mudança, uma transformação que eu quero fazer. Ah, se você não me conhece, eu sou a Desirê. Eu falo de espiritualidade aqui nas minhas outras redes sociais. Você consegue encontrar as minhas outras redes sociais aqui na descrição. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Bom, então como eu estava dizendo, pela primeira vez, chegando ao aniversário meu, eu não tenho muitas metas, não sei se é essa palavra que eu posso usar, de coisas que eu quero comprar, de coisas que eu quero adquirir, de lugares que eu quero ir. Dessa vez eu percebi que eu quero fazer uma transformação na questão de quem eu sou mesmo. Eu não tô infeliz, insatisfeita com a minha vida, mas eu consigo perceber que tem um abismo imenso ainda entre a pessoa que eu sou hoje e a pessoa que eu sei que eu posso ser e que eu gostaria de ser. E eu sei que eu consigo fazer uma transformação, fazer uma mudança, porque eu já fiz isso uma vez. Em 2021, entre 2021 e 2022, eu tive um super salto quântico na minha vida. Na verdade, nada do que eu sou hoje, do que eu faço hoje, do que eu vivo hoje, não existia naquela época. Só para resumir mesmo, para vocês entenderem, eu posso gravar um vídeo só sobre isso, porque eu passei uma noite escura da alma bem lascada mesmo e, enfim, seria conteúdo para um vídeo inteiro, mas foi um período que eu fiz transição de carreira, eu mudei de cidade, eu mudei quanto que é a minha renda mensal, o meu formato de fazer as coisas, enfim. Eu era professora de educação infantil, tinha acabado de quebrar uma escola, porque a pandemia, quando chegou igual uma voadora de dois pés, e aí eu tinha uma escola na região de Cotia, em São Paulo, morava lá sozinha, tinha um apartamento, e quando chegou a pandemia, eu tive que largar a escola, tive que largar meu apartamento, voltei a morar com a minha mãe no ABC. Comecei a fazer outras coisas para tentar fazer renda nesse período. Não foi ruim, tá? Eu descobri várias coisas novas, inclusive hobbies que até então eram só hobbies meus, hoje são o que eu faço para viver. E aí, ok, voltei a trabalhar ainda dentro, né, desse período da pandemia em uma escola. Só para resumir para vocês, então eu estava morando no ABC, né, com os meus pais. Eu tinha uma renda de R$ 1.500 por mês, porque era o que eu recebia trabalhando em escola. Eu não tô falando mal, porque foi uma bênção, porque na pandemia fiquei totalmente sem rumo, sem ter o que fazer. E como eu voltei a morar com a minha mãe, eu precisava ajudar minha mãe de alguma forma. Além do que, eu tinha muitas dívidas, porque quando eu fechei a escola eu tive, sei lá, inúmeras dívidas, tive que pagar funcionário, tive que, enfim, gente, vocês sabem como é que é encerrar uma empresa. Então, por mais que era assim uma benção, mas não tava sendo suficiente. Eu também tava encerrando um relacionamento que foi muito doloroso pra mim, o meu término foi muito doloroso. Tava fazendo terapia, tava com uma depressão muito profunda, trabalhava meu período pra ocupar minha cabeça também. Eu criei uma página no Instagram, que vocês conheciam antigamente como @SeuGuiaTaCansado, porque era pra ser uma página só de memes, onde eu nem falava quem era eu, era só pra compartilhar mesmo coisas de espiritualidade, que era um assunto que eu gostava e me sentia um pouco menos sozinha. E eu comecei a ver que aquela página tava movimentando 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, aí eu falei, nossa, e eu tinha como hobby até então, tarô, coisas assim, comecei a trabalhar com tarô também, comecei a divulgar nessa página, mas até então eu nem mostrava meu rosto. Enfim, as coisas foram crescendo, até que chegou um ponto em que eu precisava mesmo fazer um detox. Eu com minha família, nós viemos embora para o interior de São Paulo. Eu comecei a trabalhar integralmente com as terapias. Gente, foi assim, um salto quântico mesmo. Minha renda mensal. No primeiro mês, eu já consegui fazer 8 vezes mais que esse valor. E a partir mais ou menos de 6 meses dali, 10 vezes mais que esse valor virou, assim, algo meio fixo. Então, pra mim, uma pessoa que, né, tinha uma renda baixa e tal, foi uma surpresa, assim, foi um salto quântico mesmo.
E eu comecei a trabalhar, né, com aquilo, e trabalhar com a internet, e coisas que me davam muito prazer. E com isso as coisas foram crescendo. Eu moro numa casa muito boa. A gente tem 7 quartos, escritório, estúdio pra gravação, que não é onde eu tô agora. Eu tô no meu quarto. A gente tem em casa piscina, sauna, enfim, entenda assim, foi uma mudança muito grande. Nesse meio tempo eu conheci o Egito, que era um sonho que eu tinha. Enfim, muitas coisas boas aconteceram. Só que quando eu paro pra analisar aqui agora, perto do meu aniversário, parece que estagnou, sabe? Parece que assim, teve esse salto, chegou, eu vim daqui pra cá, e aqui parou, estabilizou. E se tem uma coisa, gente, que eu não gosto, é estabilidade. É até estranho falar isso, mas eu falo isso para as minhas clientes também, inclusive, que prosperidade é uma coisa, estabilidade é outra. A prosperidade é uma coisa que tá sempre crescendo, e estabilidade é uma coisa que não tá caindo, não tá dando errado, mas também não tá crescendo. E eu percebo que eu alcancei uma estabilidade financeira, uma estabilidade na minha rotina, enfim, que é uma coisa que muitas pessoas talvez queiram, sonham, mas pra mim não tá legal porque eu não quero ficar estável, eu quero que as coisas cresçam cada vez mais, quero conhecer coisas novas, quero fazer coisas novas. E eu percebo que eu não tô conseguindo, porque assim, eu trabalho das 9 da manhã, mais ou menos até 11 horas da noite, né? A gente atende aqui o WhatsApp, clientes das 10 até as 6, mas eu trabalho das 9 até 11 horas, dependendo do dia, meia-noite, 1 hora da manhã. Então eu não tô tendo tempo de criar novos projetos, eu não tô tendo tempo de sair, passear, viajar. Eu dedico o meu tempo livre a minhas práticas espirituais, ao serviço no instituto que eu frequento, e isso é uma coisa que mais me dá alegria na minha vida. Mas eu realmente quero me organizar para sair dessa nova zona de conforto que eu percebi que eu entrei. Faz muitos meses que a minha renda mensal é a mesma e eu cheguei num teto, na verdade, financeiro, porque não tem como eu colocar mais horários no meu dia, né? Meu dia tem 24 horas como o de todo mundo. Então eu não consigo dormir menos do que eu durmo e colocar mais atendimentos. Então eu cheguei num teto. Nesse formato de trabalho, eu cheguei num teto. E com isso eu também não tô tendo tempo de sair, de passear, de fazer amizades, de me divertir, de conhecer novos lugares, novos restaurantes, enfim, tudo que eu gosto de fazer. Então eu realmente, agora, né, vou fazer 33 anos semana que vem. Eu realmente quero, minha meta, meu objetivo para esse novo ciclo é transformar o formato da minha vida hoje e dar mais um salto quântico, porque eu sei que eu consigo. Eu já fiz isso uma vez, eu consigo fazer de novo. As virtudes que eu precisei ter para fazer esse movimento lá em 2021, 2022 são as mesmas virtudes que eu tenho hoje, talvez eu tenha até mais, porque eu vivi mais coisas, eu experienciei mais coisas. Eu comecei a analisar tudo isso, a entender por que as coisas estagnaram, não foi só porque eu lotei a minha agenda, graças a Deus, e também é um ponto de preocupação, apesar de ser um ponto bom. Mas eu percebi que eu parei de fazer algumas coisas que eu fazia antes. A verdade é que eu li muitos livros, gente. Pela casa inteira tem livros de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de lei da atração, de cocriação. E eu sei que essas coisas funcionam porque eu sou minha cobaia. Eu já apliquei em mim mesma muitas técnicas. Eu sei que tudo isso funciona. E eu percebo que eu cheguei num lugar, como eu disse, um pouco confortável e comecei a parar de fazer essas técnicas. Enfim, né? Tô deixando a roda girar no ritmo que ela tá girando. Eu já trabalho muito. Eu já trabalho demais. Eu não vou dedicar minha energia a trabalhar mais para que essa transformação aconteça, até porque não é só uma transformação financeira também. Eu quero dedicar minha energia ao meu crescimento e desenvolvimento pessoal e mental. Eu quero agora fazer um exercício diário para expandir mais a minha mente, para elevar mais a minha energia, para assumir um papel de co-criadora da minha vida mesmo, algo que eu nunca deixei de ser, mas agora eu quero voltar a fazer isso de forma muito intencional e diariamente, porque eu faço isso, esses exercícios, tal, quando eu preciso de alguma coisa muito específica, mas eu quero voltar a viver isso. Então, esse período de transformação, pelo menos inicialmente, vai se dar da seguinte forma: eu vou mudar a minha rotina, eu vou precisar tirar coisas da minha rotina para encaixar essas coisas que são prioridade agora. Eu vou focar em expandir a minha mente, a minha consciência e, consequentemente, os meus projetos, as minhas redes sociais, as minhas fontes de renda, as minhas relações. Só para falar com outras palavras, algo que talvez eu já tenha dito, a minha intenção é literalmente colocar em prática tudo que eu já tenho de conhecimento.
Eu não quero ficar consumindo mais um monte de coisa, lendo mais um monte de livro. A minha intenção, na verdade, é ler os mesmos livros que eu já li e colocar em prática tudo que eu já sei que funciona, sabe? Não quero, né, ficar nessa masturbação mental de ficar descobrindo coisas novas, técnicas novas. Nossa, isso funciona em um dia, em uma semana, isso vai mudar a sua mentalidade. Não, eu quero colocar em prática coisas que eu já sei que funcionam. Eu quero voltar a praticar, exercitar essas coisas diariamente, de forma muito consciente, de forma muito intencional. E a minha intenção, gravando esse vídeo pra vocês, é falar pra vocês que eu vou fazer isso de forma documental. Eu vou documentar tudo isso, pelo menos por um ano, gente. Pelo menos por um ano eu vou documentar isso. Eu quero deixar registrado, eu quero que vocês sejam testemunhas de que no meu aniversário de 34 anos, as coisas não vão estar mais como elas estão hoje. E elas vão ter mudado pra melhor. Eu vou contar e mostrar pra vocês tudo que vai funcionar e tudo que não vai funcionar. E se você estiver pensando em passar por uma transformação como essa, viver um processo como esse, a gente pode fazer isso juntas. Vou continuar falando de espiritualidade como eu falo, mas também a partir de hoje eu vou fazer vários vídeos documentando esse processo. Eu quero muito que você viva esse processo comigo, que você transforme a sua vida também em um ano ou muito menos. Deixa esse vídeo salvo para que a gente possa comparar juntas daqui a um ano.